Em 2003, a China fez algo que nenhum país havia feito antes. Algo tão colossal, tão absurdo em escala, que os cientistas da NASA precisaram recalcular os modelos de rotação do planeta. Não foi uma bomba, não foi uma guerra, foi uma barragem. Uma única construção humana, de concreto, aço e água, mudou literalmente a velocidade com que a Terra gira em torno do seu próprio eixo. E o mundo assistiu, aplaudiu e não fez nenhuma pergunta. Se você ainda não se inscreveu no canal Mundo Revelado, faça isso agora. Ative o sino, porque o que você vai descobrir nos próximos 12 minutos vai mudar a forma como você enxerga cada grande obra que existe neste planeta. Curta o vídeo se você acredita que o mundo esconde mais do que te contaram. Mas o que é a Barragem das Três Gargantas? A Barragem das Três Gargantas fica no rio Yangtze, no centro da China. É a maior usina hidrelétrica do mundo em capacidade de geração de energia. Isso você provavelmente já sabe. O que você provavelmente não sabe são os números reais por trás dessa estrutura. Números que, quando colocados lado a lado, começam a contar uma história muito diferente da que a China quer que o mundo ouça. A barragem tem 2.335 metros de comprimento. Isso é mais de 2 quilômetros de concreto sólido, atravessando um dos rios mais caudalosos do planeta. Sua altura é de 185 metros, o equivalente a um prédio de 60 andares erguido no meio de um rio. Para construí-la, a China precisou deslocar 1,3 milhão de pessoas de suas casas. Cidades inteiras foram submersas. Sítios arqueológicos com mais de 2.000 anos de história desapareceram para sempre sob as águas do reservatório. O reservatório criado pela barragem tem 600 quilômetros de extensão e retém 42 bilhões de toneladas de água. 42 bilhões de toneladas. Uma massa de água tão gigantesca que os físicos da NASA detectaram sua influência nos modelos matemáticos de rotação terrestre. Mas antes de chegarmos a isso, precisamos falar sobre o que a China nunca divulgou oficialmente sobre essa barragem. E sobre o porquê de algumas das perguntas mais óbvias ainda não terem resposta. Revelação técnica: como uma barragem muda a Terra. Para entender como uma barragem pode mudar a rotação da Terra, você precisa entender um princípio físico chamado momento de inércia. É o mesmo princípio que explica por que uma bailarina gira mais rápido quando aproxima os braços do corpo. Quando você distribui massa longe do centro de rotação, o objeto gira mais devagar. Quando você concentra essa massa perto do centro, ele gira mais rápido. É física básica, aplicada a um planeta inteiro. O reservatório da Barragem das Três Gargantas está localizado a aproximadamente 30 graus de latitude norte. Ao reter 42 bilhões de toneladas de água a essa latitude, longe do eixo polar de rotação da Terra, a China essencialmente aumentou o momento de inércia do planeta. O resultado calculado pela NASA foi preciso. A rotação da Terra ficou 0,06 microsegundos mais lenta. Dia terrestre ficou infinitesimalmente mais longo. Você pode estar pensando, 0,06 microsegundos é insignificante, e para a vida cotidiana é mesmo. Mas o que perturba os cientistas não é o número em si. É o fato de que uma única construção humana foi capaz de medir esse efeito. E se foi capaz de produzir um efeito mensurável na rotação do planeta com 42 bilhões de toneladas de água, o que aconteceria se houvesse 10 barragens desse tamanho? 20? A China tem 98 mil barragens em operação. Nenhum modelo oficial calculou o efeito acumulado de todas elas. A conexão proibida, o que a China não divulgou. Agora vem a parte que a mídia internacional raramente menciona. A parte que transforma a Barragem das Três Gargantas de uma obra de infraestrutura em algo muito mais complexo. A região do rio Yangtze, onde a barragem foi construída, não foi escolhida apenas por razões geográficas e hidrológicas.
é uma das regiões mais estrategicamente sensíveis da China. Abriga instalações militares subterrâneas, cujos detalhes nunca foram tornados públicos. E o reservatório criado pela barragem cobre permanentemente o acesso terrestre a algumas dessas instalações. Em 2011, imagens de satélite comerciais revelaram rachaduras longitudinais na estrutura da barragem, fissuras de até 80 metros de comprimento em determinados pontos. O governo chinês classificou o relatório de inspeção como segredo de Estado. A informação foi publicada por um único jornal local e desapareceu da internet chinesa em menos de 24 horas. Mas o que mais perturba os especialistas em segurança internacional não são as rachaduras. É o que aconteceria se a barragem falhasse, deliberadamente ou não. Um estudo independente publicado por pesquisadores americanos em 2019 calculou que a ruptura da barragem das Três Gargantas liberaria uma onda com altura inicial de 100 metros, movendo-se a 100 km por hora pelo Vale do Yangtze. Em 24 horas, mais de 400 milhões de pessoas estariam em zona de inundação. É a estrutura civil com maior potencial de destruição já construída pela humanidade. E ela fica a menos de 1.500 quilômetros das fronteiras com a Índia e o Vietnã, dois países com os quais a China tem disputas territoriais ativas. Impacto global, o padrão que se repete. A China não está sozinha nessa estratégia, mas é a única que a executa nessa escala. Desde 2000, empresas chinesas construíram ou financiaram mais de 300 grandes barragens em 70 países diferentes, principalmente na África, Ásia, Central e América do Sul. Em todos os casos, os contratos de construção incluem cláusulas que garantem acesso exclusivo chinês às instalações por décadas. Em 2021, o etiópico Grande Barragem do Renascimento, a maior da África, financiada em parte por capital chinês, foi concluída. Ela retém 74 bilhões de metros cúbicos de água do rio Nilo. O Egito, que depende do Nilo para 90% de sua água potável, classificou a situação como ameaça existencial à segurança nacional. Água como arma. Infraestrutura como estratégia. Barragens como instrumentos de poder geopolítico, e em algum lugar no fundo de todos esses reservatórios, cidades submersas, histórias apagadas, perguntas enterradas sob bilhões de toneladas de água que ninguém autorizou a nação a fazer. Fechamento sem resposta. A barragem das Três Gargantas gerou energia suficiente para abastecer cidades inteiras. Controlou inundações que matavam milhares de pessoas por ano. Transformou o centro da China em uma potência industrial. Tudo isso é verdade, e nenhuma dessas verdades responde às perguntas que ficaram. Por que o relatório de inspeção foi classificado como segredo de Estado? O que exatamente está submerso sob aquelas águas que o governo não quer que ninguém veja? Porque 300 barragens chinesas ao redor do mundo incluem cláusulas de acesso exclusivo que nenhum outro país exige. E a pergunta que nenhum físico, nenhum geopolítico e nenhum governo está fazendo em voz alta: se uma única barragem é capaz de mudar a rotação do planeta, o que 98 mil estão fazendo silenciosamente, acumuladas, sem que nenhum modelo oficial calcule o efeito total? Essa pergunta não tem resposta oficial, e talvez nunca tenha, porque admitir que 98 mil barragens estão alterando silenciosamente a física do planeta seria admitir que a maior potência de construção da história humana está fazendo algo que ninguém pediu permissão para fazer, algo que nenhuma nação votou, nenhum tratado regulou e nenhum cientista foi autorizado a calcular publicamente. A Terra está girando diferente do que girava há 50 anos. E nós construímos isso. Mas a barragem é apenas o começo dessa história.
Porque enquanto você assistia a este vídeo, a China estava perfurando o ponto mais profundo já alcançado por mãos humanas. Um túnel tão fundo, em uma região tão estratégica, que o governo selou os relatórios de campo e nunca divulgou o que os engenheiros encontraram lá dentro. O que está no fundo desse túnel? Por que foi classificado? E o que isso tem a ver com a corrida silenciosa que está acontecendo agora, a quilômetros abaixo da superfície da Terra, longe de qualquer câmera, de qualquer fiscalização, de qualquer resposta? 38. Essa é a próxima revelação. E ela é mais perturbadora do que tudo que você viu hoje. Se este vídeo mudou a forma como você enxerga o mundo, compartilhe com alguém que ainda acredita que grandes obras são apenas grandes obras. Porque a maior arma do século XXI não tem gatilho, tem concreto, tem água e tem 98 mil endereços espalhados pelo planeta. Inscreva-se no canal, ative o sino. O próximo vídeo vai mais fundo, literalmente. Mundo revelado, o que eles não querem que você saiba.